apóstolo Ronaldo Drogovic do Comando Águia. Aleluia, Jesus, para obedecer aqui um decreto de Deus, né? Treinamento sobrenatural. Sou um avivalista. Estava previsto para começar dia 1º, daqui 8 dias, né? Mas num simples comando, o Espírito Santo: comece agora, filho meu. Eu falei: para já, Senhor. Começamos já. Vamos fazer alguns vídeos abertos, outros fechados. Amém, amém. Aleluia, Jesus. Galera tá entrando aqui. Hoje, especial do Benihim. Chorei um monte hoje cedo, né? Lendo um pouquinho, né, de algum dos livros dele aqui, experiências que ele teve. Aí o Espírito Santo começou a visitar, me mostrar coisas novas, né? E um treinamento que nós vamos ter, né? Começando dia 1º. Na verdade, dia 1º vai estar acabando um treinamento aqui na base, começando um de 300 dias, povo de Deus. Me treme as pernas, né? Quando eu penso que eu vou começar um treinamento de 300 dias. Nunca fiz algo nem próximo, nem de 60 dias eu fiz. Quanto mais para um de 300, né? Mas o Espírito Santo me lembrou que nós já fizemos aqueles cursos que estão escritos ali em cima. Para você deve estar aparecendo, né, as letras lá em cima ao contrário. Eu coloquei os celulares virados para mim, mas logo você vai estar vendo tudo certo. Amém? É que eu estou começando antes do prazo aqui, louco para obedecer ao querido Deus, o Espírito Santo. Tá? Por que especial do Benihim? Eu vou falar sobre todos os livros dele que nós temos em português, alguns que nós temos em espanhol e 2 que só tem em inglês, tá bem? Vou fazer vários vídeos falando dele, nós vamos percorrer vários avivalistas. Estou gastando um tempo grande com isso, né? Usando um tempo grande, mas queridos, hoje cedo foi mais chororô do que tudo. Hoje cedo foi mais chorar do que qualquer outra coisa. Ô, meu querido pastor, se quiser depois colocar o celular de comprido e filmar um pedaço, manda bala, tá bom? Tem mais tripé aí. Tá bem, queridos? Dizer para vocês, estava tudo programado, tão certo para começar dia 1º. Esperou, senta, vai lá agora que eu quero falar. Então, eu vou fazer uma oração aqui, nós vamos começar a deixar o Espírito Santo fluir. Amém? Era pra gente ter ido no monte hoje, não deu, nós vamos amanhã cedo. Anhangava de novo, né? Então nós estamos pagando um preço diariamente para muita intimidade com o Senhor. Tá bem? Outro dia um amigo meu disse: tem pessoas fazendo trabalhos parecidos. Falei: querido, tem pessoas recebendo ordens de Deus no mundo inteiro, tem gente copiando outros no mundo inteiro. Falei: eu estou fazendo o que Deus está me mandando, eu não vou parar. Amém? Então não vou parar, vou pedir para o Senhor aqui, amém? O seu calor de novo, tá frio aqui em Curitiba, passando uma manteiguinha aqui na boca que tá terrível, amém? Vamos começar orando, tá? Deixa eu trocar o fundo, colocar um fundo calminho, esse. Se estiver muito alto, vocês me avisam aí, tá bem? Estamos ao vivo no Face, na página do Comando Águia e no YouTube do Comando Águia, tá bem? Queridos, vão ter muitas mensagens top todos os dias, é um desafio, mas vamos que vamos. Hoje mesmo estava vendo passagem para fora do país, para Londres, e meio com medo de marcar, porque eu tenho que estar todos os dias gravando. Eu não sei como é que é a transmissão de lá para cá. A internet creio que é boa, né? Mas a transmissão, né, do meu celular para lá, né, não sei como é que é o chip lá e tal, mas vamos que vamos, tá bem? Vamos orar? Primeiramente eu quero pedir para você abrir o seu coração, tá bem? A gente vai estudar isso agora. Se a gente abrir o nosso coração verdadeiramente, a gente sai da condição de um simples cristão, de alguém que lê o evangelho, que vai em cultos, né, para aquele que obedece à voz do Espírito, para aquele que é filho de Deus,
para aquele que tem uma conexão Wi-Fi linda com os céus, para aquele que é verdadeiramente um adorador, que o adora em espírito e em verdade. Amém? Querido Deus, Pai querido, poderoso e santo, Senhor, eu quero glorificar a Deus por cada um, meu Pai, que está assistindo essa live. Depois nós vamos postá-la também no YouTube, para quem perdeu. Mas em nome de Jesus, eu creio que o Teu Espírito habita no peito de cada um desses que estão assistindo essa live agora. Querido Espírito Santo, eu quero te dizer, meu Deus querido, que Tu tens toda a liberdade sobre nós e através de nós. Comande todo esse treinamento, todos os especiais, com todos os generais de Deus, as 300 lives que vão acontecer, que o Teu nome seja bendito, ó Senhor, pelos séculos dos séculos, meu Pai, que o Teu reino verdadeiramente não tenha fim, e que nós possamos, ó Senhor, estar sempre fielmente obedientes a cada um dos Teus pequenos comandos. A nossa alegria é Te servir, ó Senhor. Se algo acontecesse aqui, ó meu Pai, no nosso país, na nossa região, e nós morrêssemos com o Senhor, assim nós estaríamos felizes, ó Deus. Então, em nome de Jesus, eu quero decretar sobre essa casa dessas pessoas que estão assistindo, vitória, alegria, unção, estratégia, conexão, intimidade, saúde, Senhor. Papai, que o Senhor venha blindar os casamentos, enquanto Satanás está mostrando para cada homem, para cada mulher, o defeito do seu cônjuge, a falha, a gafe, que o Teu Espírito venha fazer como fazia Jesus, mostrar as qualidades dos pescadores, dos colhedores de impostos, que nós venhamos ajudar uns aos outros, ó meu Pai, colaborar para o crescimento. Assim eu abençoo o meu casamento, a minha casa, meus filhos, abençoo o casamento dos meus irmãos, os seus filhos, seus negócios, sua prole, que tudo vá bem, que toda a artimanha do inferno caia agora por terra, que todo o trabalho feito em centros, papai, que todo o trabalho de feitiço feito contra a vida dos Teus filhos seja agora desmascarado, que seja iluminado toda a trama que foi feita no escuro, Senhor. Coloques no alto, ó meu Pai, coloques no alto, ó Senhor, para que todos possam ver, ó meu Pai, todo o trabalho que foi arquitetado no inferno contra essas vidas. E venha, meu Pai, prosperar os Teus filhos muito, em todas as áreas. Eu declaro 20 anos a mais de vida para cada um. Eu declaro, meu Pai, decreto, ó Senhor, papai, novos caminhos, novas portas, novos negócios, novas oportunidades para essa casa, para essa família, para esses filhos, Senhor, que estão crescendo, que estão entrando agora no mercado de trabalho e que estão, papai, Senhor, lutando contra os manjares do inimigo, que estão, Senhor Jesus, papai, como resistência, como luz, como sal, ó Senhor, papai, rejeitando tudo aquilo que o inimigo vem entregar. Em nome de Jesus, eu declaro santidade, alegria, unção, o mosto, o óleo, o vinho novo, a alegria, a felicidade sobre essa casa, sobre essa vida, sobre essa família, anjos, arcanjos trabalhando ao redor deles, para o nome de Jesus ser glorificado. Amém, meus queridos? Amém, amém, amém. Vamos começar, eu tenho algo do trono para passar para vocês. Deus já falou comigo, eu já me esvaí em lágrimas aqui nesse lugar, eu já recebi bastante da parte do Senhor hoje cedo. Confesso para vocês que eu comecei a sentir a presença de Deus, senti, comecei a chorar, não conseguia nem continuar lendo, continuar entendendo o que o Senhor queria falar, de tanto que eu chorei, de tanto que eu me emocionei. Também que seja assim agora. Em nome de Jesus. Queridos, por favor, pastor Dirceu de Londrina perguntando se pode compartilhar. Por favor, tudo que a gente postar sempre, desde as mentorias que estão fechadas, você sentiu de compartilhar, compartilha, porque nós trabalhamos por reino de Deus. Amém? Nós trabalhamos por reino de Deus. Peço para você, seja um agente dos céus agora, compartilha essa live, chama os seus amigos,
Pede pro povo se inscrever no canal, tá bem, que nós vamos se dedicar aqui. Tá joia? Amanhã o Cauê vai pregar aqui, né, Cauê? Aleluia, Jesus. Hã? Amém, queridos? Quem que eu quero falar para vocês um pouquinho? Sobre o Benihim. Eu lembro que eu via vídeos do Benihim diante de multidão de pessoas e ele falava as palavras touch, ou Holy Ghost, ou Holy Spirit, né? E as pessoas caíam no poder de Deus, as pessoas eram tomadas no poder de Deus. Para você que acha isso ainda meio estranho, pessoas caindo no poder de Deus, a segunda live que eu vou fazer aqui é falando sobre o cair no espírito, o cair no poder. Não é comum no nosso meio. Por que não é comum, apóstolo? Não são muitas pessoas que andam em altos níveis do poder de Deus, então não tem como você ir lá e ver isso toda hora. Amém? São pessoas que chegam em níveis altos que vão manifestar isso. Jesus manifestou isso. 54 vezes na Bíblia a gente vê essa manifestação de pessoas caindo no poder, tá? Tem pessoas que me dizem assim, pessoas que não têm ainda um nível espiritual alto, dizem assim para mim: ah, mas apóstolo, o nosso Deus não é um Deus de fazer cair, o nosso Deus é um Deus de fazer levantar, né? Aí eu faço parênteses aí e falo: queridos, todas as pessoas que chegaram diante da glória de Deus caíram prostradas em terra. A Bíblia diz que os sacerdotes não podiam ficar de pé mediante a glória de Deus. Quando a glória de Deus é muito grande, ninguém fica de pé. Amém? Eu já tive experiências no monte, enquanto nós estávamos em 22 pessoas, lembro como se fosse hoje, comentávamos ontem aqui com os pastores que estavam aqui, que estão aqui ainda, que o Espírito Santo dava comandos para pegar assim nos dedos indicadores das pessoas, né? E a hora que Deus dava o comando para tocar no dedo indicador das pessoas, estavam com as mãos assim para receber. Quando você tocava nos dedos, as pessoas caíam no poder, tinham experiências com Deus, né? Então foi experiências extraordinárias, a qual o Espírito Santo, ao dar o seu comando, depois de obedecer o comando do Espírito Santo, coisas tremendas aconteciam. Antes de obedecer os comandos do Espírito Santo, não tinha nada que podia acontecer, né? Não fazia nada na carne, só no Espírito. Amém, queridos? Tá? Então vamos lá. Benihim disse algo tremendo aqui no começo do seu livro mais conhecido, tá? Vocês vão ver invertido aí, né? Bom dia, Espírito Santo. Tá bem? Eu vou pegar vários exemplares deles, não vou ler todo o livro para vocês, são trechos que a gente pega, fala um pouco de experiências, de dicas, tá? Que são usadas no nosso dia a dia, que funcionam de maneira espetacular, tá bem? Enquanto muitos falam mal, né, desse judeu canadense chamado Benihim, tá bem? Um judeu que depois foi, né, corrido para o Canadá com a sua família, né? Digo para vocês que ele foi um dos homens que deixaram um legado maravilhoso para nós a respeito de vida no Espírito, né? O logo do seu ministério é uma pomba que simboliza, né, a descida do Espírito Santo, tá bem? Então eu quero falar algumas coisas a respeito dele, é sempre com muito respeito e admiração, não é para ficar lendo o livro aqui, é para pegar uns trechos e falar coisas importantes. Então os livros que eu não tinha em outras versões, eu já consegui, né? O segundo já está aqui, Anjos e Demônios, nós já vamos falar, os outros estão na prateleira ali, mas vai ser uma experiência profunda. Você que não tem muito tempo para ler, saber o que é bom e o que não é, o que lê um livro de vez em quando, você vai poder escolher dentro desse canal, falar: puxa, isso aqui faz parte do meu chamado, aquilo lá eu não preciso tanto. Fica à vontade para escolher com o Espírito Santo o que você vai viver, o que você não vai viver, tá bem? Mas quero dizer para vocês que o nome dele não é só esse, o nome dele é Taufik Benedictus Benihim, amém? Taufik Benedictus, que vem de bendito, tá? Talvez por isso ele tenha procurado viver isso, tá bem, queridos? Ele é nascido em 1952, tá? No estado de Israel, e logo após guerra, sua família migrou para Toronto, no Canadá, onde Rim frequentou, tá?
a escola de Georges Vanier. Mas até aqui tudo bem. Eu vou entrar agora no profundo com vocês aqui. Isso é só para você ter uma ideia de quem é o Benihim. Hoje ele está com, deixa eu ver aqui, 70 anos, tá? 70 anos. Aleluia. Amém? Então, queridos, tem algo muito especial da parte de Deus através dele, tá? E nós vamos experimentar tudo isso, tá? Vão passar muitos generais de Deus, mas como vão ser 300 dias, tá bem? Aqui nós vamos mergulhar sempre em porções, tá? Da vida de pessoas. Nunca nenhum vídeo desse, falou tudo da pessoa. Não tem como. É sempre porções especiais, tá bem? Por isso, especial Benihim, parte 1, tá bem, queridos? Aleluia. Pode. Toca ele. Aleluia, Jesus. Vamos lá. Faltavam 3 dias para o Natal de 73. O sol ainda estava nascendo naquela manhã fria, nublada de Toronto, quando de repente ele estava ali. Quem? A estrela dessas lives, desse treinamento. O Espírito Santo, que vem não para ser adorado, mas para ser admirado, para glorificar a Cristo. Aqui eu vou falar da experiência do Benihim, já da minha junto, porque tem coisas parecidas aqui que eu chorei um bocado hoje. O Espírito Santo me lembrou, então talvez você vai ver a tua experiência aí com o Espírito Santo. Existe o crente que aceitou Jesus, tá? Que é uma nova criatura em Cristo, tá? Foi batizado com o Espírito Santo veio morar dentro. Mas existe um encontro, um novo nascimento, um encontro com Deus, que isso aí transforma muito a vida das pessoas. Tá bem? Shalom, pastor Tiago. Shalom para todos aí, tá? Eu não posso ficar olhando muito aqui, senão eu vou me perder. Tá bom? Mas, queridos, olha que tremendo. O Espírito Santo entrou no meu quarto. Ele é tão real para mim naquela manhã, quando o livro que estás nas suas mãos agora é real, assim ele estava real para mim. Digo para vocês que parece, alguns momentos, tá? Principalmente quando está sobre o monte, parece que a presença do Espírito Santo é palpável, é tangível. E a unção, a glória fica tão pesada que parece que a gente tem que andar devagar para não atrapalhar ou acabar com aquele momento. Tá bem? Nas 8 horas que se seguiram, tive uma incrível experiência com o Espírito Santo que mudou para sempre a minha vida. Lágrimas de fascinação e alegria escorreram pelo meu rosto quando abri as Escrituras e ele respondeu as minhas perguntas. Querido, Jeremias 33:3 está funcionando nas nossas vidas. Por favor, use, tá? Clama a mim e responderei e anunciar-te-ei coisas grandes que não sabes. Quando eu não sei alguma coisa, eu pergunto para o Espírito Santo. E o que aconteceu, né? Comigo? O que aconteceu com ele? Eu estava na penitenciária de Hillsborough County, Department of Corrections, nos Estados Unidos, e perguntei algumas coisas para o Espírito Santo, e o Espírito Santo veio lá e me respondeu através do Bible Study, que era um momento que chegavam pessoas voluntárias para pregar, né? Nesse momento chamava o Bible Study, estudo da Bíblia, tá? Dentro dessa penitenciária, e foi lá que eu tive grandes encontros e respostas com Deus. Assim aconteceu com Benihim. O Espírito Santo entrou no seu quarto. Eu não era digno, muito menos o Beni, tá? Eu estava lá preso, esperando um julgamento para me poder sair. O Espírito Santo foi me visitar lá dentro. E pela primeira vez eu me senti livre, mesmo estando preso, porque eu estava debaixo de uma influência grande. Shalom, apóstolo Adriano, Marilene, Gleitson, vai estar entrando a galera aí, Deus abençoe. Aqui no Face também, tá bem? Então, queridos, quando o Espírito Santo entrou, eu me senti enjaulado, engaiolado, livre. Aqui, o Benihim também estava preso, mas estava preso numa prisão sem muros. Os seus pais eram judeus e tinham uma tradição. Não acreditavam no Espírito Santo e nada do que o Benihim estava vivendo. Talvez seja assim na sua casa, na sua família, tá? Aunque você não consegue, tá bem? Contar suas experiências para as pessoas ou para líderes, para pastores, porque ninguém viveu algo parecido. E se não viveu algo parecido, vai achar que você está ficando louco.
Continuemos. Parecia que o meu quarto tinha sido elevado até o hemisfério do céu, me fazendo querer ficar ali para sempre. E eu tinha acabado de completar 21 anos. E essa visita foi o melhor presente de aniversário ou de Natal que eu já recebi. Queridos, aqui ele está dizendo algo que quando as pessoas leem, simplesmente passa pelos olhos. Eu senti como o meu quarto tivesse sido elevado até o céu, ou o hemisfério do céu. Nós tivemos uma cabana de oração, que tanto o apóstolo Nilceira já testemunha muitas vezes quanto eu, que quando nós estávamos lá 1 ano nessa cabana, orando, mais de 1000 dias no monte, 3 anos e meio no mesmo monte, parecia que a cabana estava flutuando e rodando e subindo. Isso não para uma pessoa, não para duas, mas para todas as que estavam dentro dessa cabana. Amém? Anteontem lá no Monte Anhangaba, dentro de uma caverna que tem lá, nós estávamos sentindo a presença gloriosa, onde chegaram anjos que podiam chegar até certa distância de nós, onde a apóstola Nilceira viu um demônio pequeno, cheio de ouro pendurado no peito, nos braços, onde era um gnomo desses que escondem as finanças das pessoas para guardar no final do arco-íris, num pote de ouro. Quem já ouviu algo assim? Tá? Isso é demoníaco, isso não são lendas. Ela viu esse demônio chegando perto de nós e zombando, depois ele não conseguiu mais chegar. O ambiente de glória ficou grande, parecia que a caverna estava se movendo. O que é isso aí? Experiências com o Espírito Santo, completamente possível de você ter as suas, dentro do seu quartinho, que nem teve o Benihim, ou em cima do monte. Nós estamos subindo mais 70 vezes o Anhangaba, vamos completar 170 ou 180 vezes lá em cima. O que faz isso? Atrai a presença do Todo-Poderoso. Se Deus está procurando verdadeiros adoradores, ele achou um dentro do quartinho, lá em 1973, Benihim, ele acha você dentro do seu quarto, ele acha você no mato, ele acha você no topo. Aleluia, eu nem sabia que estava aí, tomei susto. Pastor Silvio está aqui do lado. Aleluia. Quer sair da religiosidade do sistema, quer entrar num ambiente de glória, quer visitar o primeiro céu. Você sabe que se chegar no monte, pedir uma coisa difícil, que não aconteceu o ano inteiro, aí você pedir no monte, você descer do monte, acontecer no pé do monte, coisas que você estava pedindo, coisas difíceis de acontecer, sabe? Esse é o Deus que nós servimos. Quando ele vê você, sabe, buscando algo extraordinário, algo profundo, algo tremendo, ele vem te visitar, fala: abre as suas mãos aí, que eu vou entregar para você. Amém? Eu estou aqui, queridos, nesses 310 dias, que ia ser 300, né? Comecei 10 dias antes, 310 dias de lives e de vídeos, tá bem? Eu tô aqui para motivar você de sair do aquário e entrar no oceano, amém? De você sair daquela casca religiosa que você tinha e voar junto com o Espírito Santo ao mais alto dos céus, ou mergulhar no mais profundo do oceano, amém? E esse homem tinha apenas 21 anos, tendo essa experiência. No final do corredor estava a mãe e o pai dele. Possivelmente eles nunca compreenderiam o que estava passando com seu filho. Na verdade, se eles soubessem o que estava acontecendo, poderia ter levado a ruptura dentro de uma família que já estava à beira de ser despedaçada. Por quê? Por quase 2 anos, olha aqui agora que Deus vai estar falando direitinho com você aí. Por quase 2 anos, desde o dia que Benihim tinha entregado a vida a Jesus, não ocorreu praticamente nenhuma comunicação entre o Benihim e seus pais. Vocês já viram na Bíblia falando que Jesus não veio para trazer paz, mesmo chamado de o príncipe da paz? Eu não vim para trazer paz, eu vim para trazer espada. Quem já ouviu isso? É difícil até da gente entender, queridos. Quer ver aqui, ó? Eu não vim trazer paz. Pô, apóstolo, você não podia ter procurado isso antes? Você está procurando agora? É, querido, Deus vai falando, aqui é no ato. Amém? Mensagem profética. Disse Jesus:
Não julgueis que vim trazer paz à terra. Vim trazer não a paz, mas a espada. Eu vim trazer a divisão entre o filho e o pai, entre a filha e a mãe, entre a nora e a sogra, entre os inimigos do homem. Serão as pessoas da sua própria casa. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Eu não estou pregando fora da Bíblia, não. Está aqui, Mateus 10, 34. Por que isso, apóstolo? Porque Jesus disse isso. Aqui Benihim disse, que durante 2 anos, desde que ele aceitou Jesus, aceitar Jesus não é uma coisa boa, dentro da casa do Beni não. Amém? Dentro da minha casa também não foi não. Tá? Meus familiares me zombam até hoje. O que aconteceu? Nenhuma comunicação entre eu e os meus pais. Foi horrível. Como um filho de uma família de imigrantes de Israel, eu humilhei a todos por quebrar as tradições. O que a Bíblia fala? Que tradições? Que as tradições humanas, tá? Isso que tudo está chegando agora, não tem nada aqui não. Que as tradições humanas invalidam a palavra de Deus. Queridos, nós estamos fazendo pontes proféticas em momento real. Se você não acompanha, pega a tua Bíblia e sai marcando, porque aqui assim, chegou do céu, não dá tempo de eu lá, tá versículo, tá alguma coisa assim, alguma coisa, a gente vai só lembrar e passar para você. Amém? Assim tem que ser a tua ligação com Deus. Nada de ficar pegando Bíblia, não dá tempo. Quando você está pregando, te dão meia hora para você pregar, você vai ficar procurando na Bíblia? Não, você vai buscar na tua mente. O Espírito Santo vai fazer com que você lembre aquilo que você já leu. Amém? Essa é uma das funções do Espírito Santo. Então, pode ficar tranquilo que Deus vai fazer você. Amém, Espírito Santo, eu falo. Quando você for posto diante das autoridades, não fique perturbado com o que falar, pois o Espírito Santo dará aquilo a que você falará. Amém? Então quer dizer, quando você chegar diante da congregação, diante das pessoas, abre a tua boca. Tem pessoas que chegam e querem fazer um estudo bíblico, faz todo mundo procurar na Bíblia. Não, procura na Bíblia em casa. Estuda a Bíblia em casa, as Bíblias de estudo é aqueles catatauzão assim, Tem umas ali embaixo ali, aqueles tijolão. Aí em casa você tem tempo, sei lá, pega seus lápis de cor, colore. Eu também, eu vou colorindo aquilo que eu quero, aquilo que eu faço. Olha aqui, eu te convido a comprar uns lápis, uns marcadores, porque isso vai trazer intimidade, isso é fome. Aleluia, Jesus. Amém? Então, quando você for colocado diante de situações, o Espírito Santo vai te dar o que falar. Vai vir do céu. Amém? Melhor vir do céu do que vir de você. As tradições humanas invalidam a palavra de Deus. Por que tantas igrejas tradicionais engessadas? Sem poder, sem brilho, sem unção, sem a presença. Você que não compartilhou a live, se você compartilhar, pode fazer um pedido, tá? Crede nos seus profetas e prosperarei. Compartilhe, faça um pedido para o Espírito Santo, que com certeza, se estiver alinhado com a vontade dele, será feito em nome de Jesus. Amém? Põe um joinha, escreve alguma coisa no comentário aí. Me ajuda com esse canal aqui, que eu quero logo aqui 1 milhão de inscritos. Amém? Vou fazer um trabalho que eu nunca fiz, eu quero um presente que eu nunca ganhei. Amém? Faça o que ninguém faz e receba o que ninguém tem. Isso que me disse foi o Espírito Santo. Amanhã, às 6 horas da manhã, estarei levando seus pedidos para o monte. Então faz pedido, manda no zap, ei, preciso de tal milagre, preciso de tal coisa. Manda no nosso zap, que lá de cima do monte a gente lê. Amém? Vamos lá. Aleluia, Jesus. O Espírito Santo tornou-se tão vivo em minha vida. Não era mais a distante terceira pessoa da Trindade. Ele era real, tinha uma personalidade. Eu quero falar para você agora, começar com esse hábito de conversar com o Espírito Santo, pedir para o Espírito Santo sentar, puxa um copo de café para ele, e se desaparecer o café, o que você vai fazer? Sair correndo, né? Faça coisas diferentes para o Senhor. É a tua oportunidade, é a tua chamada enquanto você estiver vivo. Então se torne amigo dele, tá? Ele é o dono de todas as coisas, junto com Deus Pai e o Filho. Tá bem? E Benihim inventou de ir com o amigo dele, o amigo Jim, tá? Para uma reunião da evangelista Kathryn Kuhlman.
Então você imagina que Kathryn Kuhlman, tá? Ela já era uma evangelista renomada quando o Benihim se converteu e resolveram, né, ir para um culto da Kathryn Kuhlman. No ônibus, Jim disse assim para ele: você nunca vai imaginar o momento difícil que eu passei com meu pai por causa dessa viagem. O Benihim falando: meu pai e minha mãe não queriam deixar, foi a coisa mais difícil do mundo, foi por Deus mesmo que deixaram eu vir, né, até uma igreja evangélica, meus pais são judeus, tá bem, queridos? E talvez você passa imensas dificuldades para poder adorar a Deus e servir a Deus na sua casa, para ter uma Bíblia, para orar. Talvez você seja incompreendido, talvez você seja aquela luz que foi levantada não para estar debaixo de uma cama, mas para estar num lugar alto, sal e luz. Você foi chamado para fazer a diferença. Bem-vindo ao clube daqueles que vão entregar suas vidas para fazer aquilo que Deus ama. Coloca para mim no YouTube, por favor, meu celular, que o pessoal está pedindo meu zap. No YouTube e no Face, tá bem? Guarda meu zap, eu não atendo correndo não, mas eu atendo, tá bem? Então o Jim falou: Beni, nós precisamos acordar 5 horas da manhã. E o Benihim falou: você tá louco, cara? 5 horas da manhã pra quê? Né? E o Jim tinha contado para ele que se eles não estivessem na porta do edifício às 6, nunca conseguiriam entrar, né? E ele falou: mas que loucura, né? Ficar parado no frio antes do sol nascer na frente de uma igreja. E chegamos à primeira igreja presbiteriana no centro de Pittsburgh. E ainda estava escuro, mas ele ficou chocado ao ver que centenas de pessoas estavam no frio. E uma senhora disse: ei, teve pessoas que dormiram aqui para entrar numa reunião. Eu digo para você, meu querido, que está perguntando para Deus o que é fome, o que é sede. Isso é fome, isso é sede. Virar uma noite na porta de uma igreja para pegar um bom lugar num culto, isso é fome. Eu já cheguei em igrejas 8 horas antes da ministração. 8 horas antes para esperar, para pegar o primeiro lugar para receber mais. Amém? Aleluia. Quando eu cheguei ali, isso é Benihim contando, eu comecei a vibrar de repente, como se alguém tivesse agarrado meu corpo e começado a me sacudir. Isso é um dos grandes sinais que a unção faz em nós. Faz a nossa carne vibrar em cima dos nossos ossos. Não é brincadeira. Jesus chamava essa manifestação de como águas vivas. Na época não tinha eletricidade, porque senão Jesus teria usado, né, o termo, é como eletricidade. Então, como águas que têm vida, sabe? Águas turbulentas, águas em movimento. Tá bem, queridos? Então, o Benihim começou a... Amém, Espírito Santo, eu falo. O Benihim começou a se sacudir. E aqui eu faço um parênteses para você de alguém... de um grande pastor do Brasil chamado Silas Malafaia, um pastor que pregou durante 3 décadas e continua pregando, né? Esse pastor Silas Malafaia foi numa reunião do Benihim duvidando, sabe? No seu coração, não duvidando falando para as pessoas, mas duvidando no seu coração que pessoas cairiam debaixo do poder de Deus. E ele foi numa reunião do Benihim, e ele estava atrás de uma coluna junto com aquele pastor conhecido também, o Jabes de Alencar, e os dois estavam ali. Quando o Benihim fez assim com as mãos, né, um sinal que nós também fazemos, né? Glória a Deus por isso, nós aprendemos de tanta fome. Silas Malafaia e Jabes de Alencar caíram no poder de Deus também, e começaram a crer naquela unção poderosa. Né? Então creiam, queridos, o que eu estou falando para vocês é real. Você que não conhece ainda, sabe, é muito real essa unção. Amém? Tutui, enche de água ali para o papai no bebedouro, por favor. Enche aqui de água para o papai no bebedouro. Obrigado. E nunca tinha algo acontecido assim com o Benihim, não parava. Eu estava muito constrangido de contar para o meu amigo, mas eu podia sentir meus ossos vibrando. Muitas das ministrações que nós vamos fazer, eu aviso no primeiro dia da ministração: tem pessoas que não vão conseguir dormir de madrugada. Costuma acabar as nossas ministrações 11 horas, meia-noite. Aí eu aviso: tem gente que não vai conseguir dormir até as 3, 4 horas da manhã. E no dia seguinte, quando eu entro na ministração, eu já pergunto: e aí, quem não conseguiu dormir direito com aquela vibração? E algumas pessoas levantam as mãos e falam: fiquei vibrando na cama, olhando para cima.
né? Essa unção de Deus quando passa pela nossa carne, né? A gente não suporta. Aleluia, Jesus. O que está acontecendo comigo, eu perguntava, será o poder de Deus? Eu não conseguia entender. Quando as portas estavam para se abrir, Jim falou assim para mim: Benny, quando essas portas se abrirem, corra o mais rápido que puder. Se não correr, vão passar por cima de você. E ele já tinha estado ali, sabia como era. Bem, eu nunca pensei que entraria correndo em uma igreja, mas ali estava eu. Obrigado, filho. E quando as portas se abriram, virei um velocista. Passei correndo. Fui lá na primeira fileira. Quando cheguei na primeira fileira, disseram para mim, a primeira fileira está reservada. E aqui eu tenho um mistério para falar que eu cheguei a anotar com letras pequenas aqui. A senhorita Kathleen Kuhlman escolhia a dedo quem iria sentar nas primeiras fileiras dos seus seminários. Por que, apóstolo? Acepção de pessoas. Kathleen Kuhlman era uma mulher chata que queria colocar ali, né, só os amiguinhos mais próximos. Era o próprio Espírito que, através da Kathleen, pedia, né, que as pessoas que assentassem na primeira fileira fossem pessoas apoiadores, positivos, fiéis, sabe? Pessoas sensíveis. Então ela colocava ali pessoas que estavam no mesmo espírito. Por quê? Porque quando você vai fazer uma onda de unção, às vezes o Espírito Santo pede para nós assim, faz alguma pessoa ser marcada no meio, ali fala, tira aquela pessoa, tira aquela outra. São pessoas que vão estragar o mover. Porque as pessoas têm livre-arbítrio. Se elas têm livre-arbítrio, ela quiser ficar igual um poste ali, sabe? Parada ali, nada acontece. Amém? Nada acontece. Então o Espírito Santo, ele sinaliza para nós, tira aquela pessoa, tira aquela outra, pede para ficar de lado na hora de ministrar a onda. Né? Aí às vezes o Espírito Santo pede, pega aquela fulana de lá, aquele outro fulano lá, coloca aqui no meio, porque eles viram. Amém, Espírito Santo. Eu vou fazer uma aula sobre corpos transmissores de glória, para você entender que a gente transmite glória. Se a gente transmite glória, a gente transmite a antiglória também, que é quando você está incrédulo, você transmite algo ruim. Eu estou dando um nome, antiglória, mas não tem na Bíblia. Você pode colocar anti-unção ou algo ruim. Porque Jesus foi impossibilitado de operar alguns sinais devido à incredulidade de alguns. Enquanto a fé agrada a Deus, a não fé ou a incredulidade desagrada. Tá? Se Jesus foi impossibilitado por causa da incredulidade, quando você retira esses incrédulos do meio e coloca na lateral, eles ficam mais distantes. Então, como os corpos são transmissores de glória, todo mundo fica no mesmo espírito ali. Você pode ver que nas ondas que a gente faz, ou que o Benihim ou outras pessoas, sempre recebe quem está próximo. Quem está bem distante não recebe. Por quê? Porque já são pessoas distantes, estão os curiosos, as pessoas estão com medo de ir para frente e receber, as pessoas estão ali só para ver. Então, queridos, os famintos vão receber. Quem está próximo cai todo mundo. Então, é bom que as pessoas que estão curiosas fiquem longe. Porque quem está faminto vem para ser o primeiro. Por que os famintos vêm correndo para frente? Né? Porque sabem o que quer, estão determinados. As pessoas estão no meio do caminho, os medianos, tá? Não sabem direito, fica ali meio no meio, né? E os frios ficam lá atrás. E Deus diz, seja frio ou seja quente. Os mornos serão vomitados. Amém? Você vê que quando um aluno na sala de aula, os melhores alunos, os mais dedicados, eles sentam na frente. Na frente tu recebe direto, tá aqui, você e teu mentor, você e teu mestre. Aquilo que sai dali você já bebe em primeiro lugar, quem fica para trás bebe água suja. Amém? Quem fica para trás vai ficar com os restos. É aquela pessoa que está ali na frente porque ela quis, porque ela determinou, ei, aqui é o meu lugar. Eu quero mais do que os outros. Amém? Deus dá água para o sedento. Então Deus vai dar aquilo que tem de mais precioso para quem está mais interessado. É igual você querer dar pérolas aos porcos. Os porcos não querem suas pérolas. Para que você vai lá entregar? Quem está nessa live aqui ama unção. Quem está nessa live aqui ama as coisas do Pai. Amém? Só um momentinho.
Tô com a garganta seca já. Oh. Ramanda Rababa Shoriandeko. Che Rababanda Ramalaman Chorumasai. Então é muito sério. Reino dividido, ele não subsiste. Se Kathleen Kuhlman, que foi como uma mãe espiritual para ele, ou uma vivalista que, né, Benihim ia até o túmulo de Kathleen Kuhlman, impor as mãos sobre o túmulo para sugar a unção que estava nos ossos. De tempos em tempos, Benihim aparecia lá e sugava a unção do túmulo, dos ossos de Kathleen Kuhlman. Um dia eu vou lá no túmulo dela. Mistério. E Benihim tinha um problema sério de gagueira, queridos. Tá? Então ele foi lá e sentou lá na terceira fileira. No momento em que Kathleen Kuhlman apareceu, no instante que ela apareceu, a atmosfera naquele prédio se tornou eletrizante. Posso contar uma coisa para vocês? Como nesse canal, eu tô dentro aqui da base, tá? Ó, começando a crescer já, hein? Uou. Eu tô contando coisas bem particulares para vocês, tá? Quando uma pessoa que está buscando poderosamente a Deus, ela entra numa igreja, ela pega o microfone e muda o ambiente. Isso aconteceu esses dias aqui com o Davi Maia, que toca saxofone, né? A hora que ele pegou o sax, tava uma unção poderosa, mas quando ele pegou, mudou o ambiente. Mudou, tava bom já, né? Estava aqui num monte de adorador. Quando ele pegou, quando você vai falar às pessoas, pega o microfone e vai lá, eu que vou ministrar agora. Aquilo que você vive com Deus, tá? Tanto um músico pegar um instrumento, aquilo que ele vive com Deus, a sua santidade, a sua consagração, a sua reverência, a sua busca, sua intimidade, é transmitida para as pessoas. Não diz que corpos são transmissores de glória? Você já passou perto de pessoas carregadas? Você passou perto da pessoa e falou, misericórdia, pessoa está carregada, pessoa carrega algo ruim. Por que isso? Né? Eu lembro do pastor Silvio, está aqui, ó. Pastor Silvio chegou comigo no Mato Grosso e eu sabia que ele estava com vontade de ministrar, mas ele estava filmando para mim. Chegou no momento que o Espírito Santo deu um toque em mim e falei, está todo mundo pronto para receber. Passa para o pastor Silvio. Eu falei, puxa, Senhor, se é a tua vontade, o Silvio quer ministrar? Ele nem respondeu que sim, já estava me entregando a câmera, né? Falei, vai lá, as pessoas estavam de olhos fechados, com as mãos estendidas, famintos para receber. Ele saiu e tocou as pessoas, foram mais de 40 pessoas que ficaram esticadas no chão, sabe? O que é isso? O Silvio tem 18 anos. Senta aqui, Silvio, o povo te vê um pouco. Silvio tem 18 anos, querido. Está aqui passando um tempo conosco na base, ajuda a gente aqui, toca no louvor, vai para os montes. Aqui, ó, vem mais para cá um pouquinho, tá? Shalom, shalom. Amém? Esse aqui é o pastor Silvio, para quem não conhece. 18 anos, quer convidar ele para... Ele, o Gui, quer convidar eles para irem na sua igreja aí, fazer pregações, bradar nos jovens. Estão prontos. Ele já estava com vontade. Quando eu perguntei, tem alguém aqui do meu lado que está querendo expulsar um demônio? Ele falou, sou eu, apóstolo. Né, que está manifestando demônios, e o Espírito Santo me falou, tem gente querendo expulsar demônios. Quando eu perguntei quem que era, achando que era alguém de próximo da igreja, me cutucou, falou, sou eu. Falei, então vai expulsar. Ele estava querendo trabalhar também, mas ele está me ajudando na filmagem. E depois, quando ele foi ministrar, ele estava carregado de glória. E eu cansado, né, tentando fazer as curas ali já no terceiro dia de ministração e rompendo. E ele carregadão. Quando eu passei para ele liberou sobre a filha da pastora, como é que chama ela? A filha da pastora Simone, como é que ela chama? Milena. A Milena voou para trás, bateu de costas numa mesinha, né? Numa mesinha de vidro, que tinha ali uma água, um pote com farinha, umas coisas. Eu só vi aquela poeira no ar, sabe, da farinha que voou. Falei, o que aconteceu? Eu falei, eu fui encostar na moça, a moça voou. Por quê? O corpo dele carregado de glória, sabe? Quando encostou nas pessoas, as pessoas voaram. Isso acontece muito com o Benihim. Vocês vão ver mais pra frente que a mãe do Benihim ia cruzar no mesmo corredor que ele, né? E ela era arremessada. Por que isso?
a glória de Deus fica sobre a sua vida. Não é a glória do Silvio, a glória do Ronaldo, é a glória de Deus em nós. Então ele estava carregado. Quando você vai fazendo livre acesso, que é algo que nós vamos falar aqui também, tem nos nossos cursos, muito importante. Quando você faz livre acesso, você se carrega da unção. Mas não é só do céu que você pode puxar. Você pode encostar numa pessoa que está cheia, e aí você pode sugar dela. Teve vezes no treinamento que encostava no Silvio. Aqui sugava do Silvio e ministrar as pessoas. Tá bem? Lourdes, chama a gente no zap que a gente te ajuda. Então, gente, isso acontecia muito na vida do Benihim. Essa unção poderosa. Por que às vezes as pessoas estão na igreja adorando, de olho fechado, adorando mesmo? Estou falando cantar, não. Estou falando adorar. Elas vão adorando, adorando, adorando. Aí tem uma hora que teu cálice transborda. O que é esse cálice transborda? É quando o teu nível de unção chega ao máximo. Começa a derramar nos outros que estão em volta. Você está cheio, você encosta em alguém, sai poder, que nem aquela mulher encostou em Jesus. Algumas Bíblias está escrito erroneamente virtude, as mais antigas está escrito certo. Virtude e poder não é a mesma coisa, tá? No dicionário diz isso. Então você pode ir lá buscar nas Bíblias melhores, tá numa Thompson, numa NVI, numa Almeida antiga aí, na Reina Valera, está escrito que são o poder, tá? Está escrito virtude, está errado. Então, existe essa glória que sai, os lenços de Paulo curavam, quer dizer, emanava poder dos lenços de Paulo. Tocaram na orla de Jesus, saiu o poder. Jogaram cadáveres sobre as roupas e os ossos de Eliseu. Quando o cadáver bateu dentro do caixão, a pessoa ressuscitou. Quer falar algo? Pode falar. Pode. Se quiser falar, tu fala. Quando relaxei, percebi que estava tremendo mais do que antes. Simplesmente não parava. Muitas das vezes, quando o nosso corpo começa a ficar cheio de glória, ele começa a vibrar tanto, que é aí que Jesus chama como águas vivas, parece que é eletrocutado, tá? O nosso corpo parece muito, muito carregado de glória quando o Espírito Santo vem te visitar. E às vezes você olha para as pessoas lá e fala, o que está acontecendo? As pessoas não sabem, porque elas não estão sentindo, né? O que aconteceu na subida com o Guilherme na última agora? Do nada ele caiu lá, sabe, tremendo. Na trilha, né? Sim, do nada. E a trilha é pequena, o Guilherme caiu tremendo na trilha, a gente estava subindo um monte. A gente não estava ainda no momento de oração. Não. Estava só subindo. E ele caiu sentindo a glória de Deus, ficou tremendo, a gente tem que esperar ele voltar. Amém? Então, por que umas pessoas conhecem o vinho novo? Por que umas pessoas conhecem a glória do Senhor? Por que naquela música eles cantam, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver? Existem experiências maiores, mais profundas, mas tem pessoas que não chegam no nível de fome para adentrar nesses lugares. E o Benihim viveu isso dentro do quarto dele, porque ele buscou algo especial, algo sobrenatural. E aí foi liberado sobre a vida dele. Amém? Então essa é a parte 1. Eu vou fazer de 10 partes ou 15 partes apenas do Benihim, antes da gente começar, no dia que eu falei que ia começar o treinamento de 300 dias. Então todas essas lives vão falar de coisas profundas que são bíblicas, porém pouco comuns. Amém? Tá? Você pode ser igual ao Tomé, de falar, eu só creio se eu colocar o dedo dentro do buraco da mão de Jesus. Você pode ser igual ao Tomé. Você não pode permanecer igual ao Tomé. Você tem que chegar o dia de você pôr o dedo no buraco da mão do Cristo e falar, agora eu creio. Mas vai ter um dia que pessoas aqui vão ter encontro desse genuíno com Deus. E se você não compartilhou ainda, tá? Já estou chateado com você, porque eu pedi. Eu vou dar o meu melhor aqui, mas compartilha, escreve alguma coisa para o YouTube entender que eu estou fazendo algo bom aqui. Por favor, se você não gostou também, dá dislike e escreve alguma coisa. Pelo menos para o YouTube saber que você está interagindo comigo. Tá? Você que está no Face aí também, faz tua parte. Tá bom? Amo vocês, mas vamos lá. Queridos, quando o Kathryn Kuhlman
entrou no prédio, mudou a atmosfera do lugar. Então, peraí, a glória que você carrega pode mudar o ambiente. Agora que vem a cereja do bolo. De um ginásio, de uma igreja, de uma sala de aula, de uma fila de banco, demônios podem sair das pessoas porque você chegou. Olha que tremendo. Pessoas também endemoniam porque você chegou. Olha que forte. Então, quer dizer, às vezes Deus te planta em lugares para a glória que está no seu corpo, apegada aos seus ossos, tá? Venha transformar o ambiente. Tem pessoas, amém. Tem pessoas que são igual a José. Chega na casa do faraó, as coisas começam a acontecer. As coisas começam a mudar. Tem vezes que você entra nos lugares, as pessoas falam, puxa, mudou aqui. Eu estava com vontade de chorar, já estou bem. E vou falar mais agora, hein? Tem pessoas que passam perto de você e são curadas. Perto, Silvio. O Espírito Santo está me falando aqui, Silvio, que tu vai viver umas coisas bem mais loucas agora. Mas ele está falando aqui agora. Tu vai viver umas coisas bem diferentes por esses dias, nessas subidas do monte aí, ó. Tu vai descer voando. Deus fala que vai ter um chamado bem maior da parte dele, que a hora que você entender, você vai falar, pai, o Senhor me chamou tão cedo, um dos primeiros meninos do Brasil nessa idade ministrar desse jeito, porque o que ele tem com você é bem extenso, e ele não pode mostrar tudo agora, porque senão até Satanás ia querer colocar soberba no teu coração. Então ele fez, às vezes você fica incomodado, puxa, mas coisas são difíceis e tal, sabe? Podia estar mais feliz em algum lugar, mas o Espírito Santo está falando assim, tu caiu diante da minha presença e eu te peguei, porque tu és meu. Nem pai, nem mãe, nem amigos. Tu és meu e vou levar você para muitos lugares. E por esses lugares a qual eu levar, a diferença será tu. Tu farás a diferença na vida de pessoas. Ah, Senhor, mas eu não entrego ainda daquele jeito que eu gostaria de entregar, com meio de línguas estranhas e naquele poder todo. Falei, filho, não vou te fazer cópia de ninguém, não. Estou fazendo eu, o pastor Silvio, que eu quero. E o Senhor te diz, viu? Tu vai andar muito nessa terra. É muitas cidades, é muitos estados, é muitos lugares. Então suporta. Tem dia que você fala, não, hoje eu... Às vezes você se programa, eu vou embora, eu vou fazer isso. Ele não deixa. Ele fala, não vai fazer nada não. Aí passa aquele momento de ataque do inimigo, e aí tu volta, desesperado por cento da vontade de Deus, fala, pai, eu prefiro que o Senhor faça a tua vontade do que a minha. Que eu sofro um tempo, mas faz a tua vontade. Eu estou disponível para o Senhor. Chora para cantar, rabalaba, choriace. E digo para você que está na live aí, viu? Convidei um monte de gente para estar aqui sexta-feira, para subir o monte comigo. Deus falou que vai fazer uma ministração lá, que a gente vai fazer transferência de uma autoridade para trabalhar com anjos. Tá bem? Isso aí dado uma vez nunca mais para. Você vai dar ordem aos anjos, tá? Com muito temor, com jeito. Você vai receber ministração lá em cima. E os anjos vão curar pessoas, fazer coisas, tá? Debaixo da autoridade que Deus te deu. Mas você precisa estar aqui na base sexta-feira para subir o monte 9 horas da manhã. Não vai ser 6 horas como todas as vezes, porque vão chegar casal de São Paulo que precisa subir. Que o Espírito Santo falou, espere o casal para subir, tá? Então tem coisas específicas que vão acontecer por causa que você vai subir o monte. Amém? Então, você imagina, tá maior brigaiada numa casa lá na família, entra um que tá cheio da presença. O que acontece? Muda o ambiente. Os anjos chegam, né? A Bíblia fala que na presença de Deus, na presença de Jesus, até a tristeza salta de alegria. Quer dizer, transformação do ambiente. É que a Tricuma chegou e o Benihim percebeu. Olha, ele não era muito íntimo, ele estava começando uma caminhada. E o Benihim, pá! Meu Deus, mudou o ambiente ficou cheio de glória, tá? Riaplacominesso de confante. E o ambiente se tornou eletrizante, o prédio se tornou eletrizante.
Eu não sabia o que esperar, eu não sentia nada ao meu redor, nem uma voz, nem um anjo celestial estava cantando, nada. Tudo que eu sabia é que eu estava tremendo há mais de 3 horas. O cara estava do lado de fora tremendo. Muitas das vezes as pessoas entravam na base e pacotavam no chão. E a gente, por que, Deus? Muita oração. E nós estamos conseguindo chegar naquele nível de novo, que nós estamos indo todo dia para o monte. Todo dia sim, né? Que as pernas aguentam, né? Que teve um dia que nós fomos subir, não deu, nós continuamos reto, né? Mas nós vamos mais 70 vezes. Tchuprecrofante, já foi 112, 113. Mais 70 vezes. E se Deus quiser, nós não vamos. Ô Antônio Marcos, a gente te ajuda a romper sim, mas tem que vir aqui, meu querido. É aqui que está gerando a glória. O ambiente mudar está aqui. E eu vou nas igrejas, mas tem que convidar. E é só no lugar que Deus manda. Não adianta fazer um simples convite que não vira. Sem frescura, somos extremamente obedientes. Se Deus chama, a gente vai. Amém? Ô, tchacorabalabachore, ele está falando aqui da unção de vocês, viu? Ou não? Aqui, ó. É notória a unção emanada do pastor Silvio. Aleluia. É mistério, gente. É mistério. Essa unção é de Deus. Mas você fica bastante na presença de Deus. Ó, já fui em Santa Luzia do Paruá, no Maranhão, viu, Fábio? Já fui lá. Eu cheguei num lugar que era na igreja de um pastor, que o primeiro dia a gente fez dentro da igreja, no segundo teve que fazer para fora, no meio da rua, do lado de um pasto tinha boi, tinha aqueles burros, sabe, aqueles jumentos. Fizemos na rua. Quando eu fui tocar os enfermos, tinha uns 15, 20. O Espírito Santo já tinha passado, já tinha curado todos. Eles vieram para frente para ser curados, mas a presença de Deus, o ambiente mudou e o Espírito Santo curou as pessoas. Porque eu fiquei pregando e o pessoal atrás de mim para ser curado. Quando eu fui curar, cadê? Mas problemas sérios, os caras tinham sei lá quantos parafusos na coluna. Ninguém o Espírito Santo deixou para mim. Eu falei, nossa, Espírito Santo, nenhum. Eu falei, hoje eu quis fazer do meu jeito. Hoje eu não quis te usar, não. Você estava sendo usado na palavra e eu quis curar as pessoas. E ele falou, curou todo mundo. Não deixou nada. Nenhuma dor de cabeça. Para todo mundo que eu perguntei. Santa Luzia do Paruá. Lá onde vem de que Guaraná Jesus. Que é bom. Aleluia. Oh, recanto mendevasso. Estou esperando o convite para a África. Só estou esperando. Tá? Só fazer um convite para a África aí que eu ajudo com a passagem. Tá bom? Já me chamaram uma vez, aí entrou a pandemia. Eu tenho que ir para a África, a pessoa que está falando da África, eu tenho que ir para aí. O Espírito Santo me falou que ainda vai vir 3 pessoas aqui de fora do país por esses dias para o Comando Águia. Honório Cutani da África vai vir daí para cá, para ministrar a libertação para nós. A Heidi Becker vai vir dos Estados Unidos para cá para ministrar para nós a ressurreição dos mortos, né? Para ressuscitar mortos. E o Carlos Anacondia vai vir da Argentina para ensinar para nós como crescem os anões, né? Que ele já foi usado para fazer anões crescerem em nome de Jesus, tá? Tem gente que acha que isso é coisas extraordinárias, mas a gente vê todo tipo de sinais, tá bom? Essa live aqui é para quem crê, não é para quem não crê, não. Então te prepara aí, tá bem? Depois que a Catherine Kuhlman entrou, quando os cantos começaram, o Benihim se encontrou algo que nunca esperou fazer. Ele era muito travado, né? Ele estava de pé com as mãos levantadas, as duas, e escorrendo lágrimas do rosto dele, enquanto cantavam How Great Thou Art, quão grande és tu. Amém? Perdão, queridos. Era como se eu tivesse explodido. As lágrimas nunca tinham escorrido dos meus olhos. Então, rapidamente, Tutui, arruma uma bala pro pai, que minha garganta tá coçando demais, vou começar a tossir. Sabe onde tá? Lá embaixo, do lado da geladeira, tem balinha de Coca-Cola. Traz pro pai. Era um sentimento de intensa glória. Eu estava prestando uma adoração mais forte do que qualquer coisa que eu já tinha experimentado.
Queridos, quando você se tranca no seu quarto, começa a escutar louvores sozinho, você quer adorar, foi uma chave que Jesus deu. Ei, quando você quiser falar a Deus, entra no teu quarto, fecha a porta e adora em secreto, tá? Queridos, quando você começa a fazer isso, você entra num lugar chamado Santo dos Santos, que é lá que é onde a gente suga a unção no livre acesso, tá? O seu espírito, amém? O seu espírito do homem, não estou falando do Espírito Santo, não. O seu espírito faz parte do seu corpo trino, tá? Que é espírito, alma e corpo. O seu espírito é sugado para outro lugar. Fica só sua alma e seu corpo. Vocês viram Paulo dizendo assim? Eu conheço um homem que foi adorar no terceiro céu. Deixa eu achar aqui, ó. O que está escrito? Coisas inefáveis. Inefáveis. Aqui, ó, que legal. 2 Coríntios 4. Olha aí esse relato. Muito obrigado. Quer bala? Tá? Olha esse relato. Vocês estão vendo que eu vou no livro, vou nas experiências nossas, vou na Bíblia de novo. Aqui é Paulo contando para a igreja de Coríntios, 2 Coríntios 12, tá? Estou no 2, no 3, no 2. Conheço um homem em Cristo, tá? Isso aqui é Paulo tá falando dele e dando a desbaratinada para o povo não jogar pedra nele, tá bem? Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Eu sei que esse homem, que era ele, né? Foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis. Outras Bíblias diz inefáveis. Tá? Indizíveis, não dá para dizer, inefáveis, não dá para falar, né? Coisas que ao homem não é permitido falar. Amém? Então quer dizer, tem experiências muito maiores, tem experiências que Deus dá para uma mínima parcela do povo, né? Para porcentagem de gente muito pequena, tá bem? Então, queridos, Deus está falando de experiências novas. Deus deu para o Benihim, Deus deu para mim, Deus deu para o Silvio, Deus dá para você, mas você tem que decidir entrar no seu quarto por pelo menos 1 hora e adorar de verdade. Cantar não adianta. Adorar sim, adorar é pensando, é falando para Deus, é magnificando Ele, é adorando, é bendizendo, amém? Enaltecendo. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Enquanto eu fiquei ali parado adorando ao Senhor, abri os meus olhos para olhar ao redor, porque de repente eu senti uma corrente de ar. Eu não sabia de onde vinha, era gentil e lenta como uma brisa. Queridos, vou contar uma experiência para vocês. Estou eu namorando a apóstola Nilcélia aos 14 anos atrás, na frente do monte. A apóstola Nilcélia fala assim: tem gente aqui que não crê ainda no meu poder. Vou mandar um vento para que vocês saibam que eu sou. Começou um vento e o colonhão, que é aquele mato alto, começou a dobrar por causa do vento. 45 graus. Aí a Nilcélia é tomada bem mais alto, quase gritando para falar: ainda não creem que sou eu, vou mandar mais vento. Mano, eu lembro que o colonhão estava todo virado 45 graus. O vento foi tão forte, desceu o colonhão bem assim, que a hora que parou o vento, o colonhão ficou ainda deitado. Sabe quando o vento é muito forte? E era um tipo assim, um loteamento que não tinha casas, mas as ruas estavam prontas, de asfalto, meio fio, poste de luz. Mas estavam começando a construção aqui, outra colar. A poeira que estava em cima do asfalto levantou, batia na nossa pele que ardia. Então a gente começou a se defender, porque o vento batia com a poeira e ardia. Aí a Nilcélia falou em voz alta assim: agora eu cesso o vento. E o vento parou, que até os pernilongos voltou a morder a gente. Parou. Então, gente, tem experiências e experiências. Aqui o Benihim estava sentindo uma brisa, né?
lenta, gentil, batendo nele. Mas ele olhou para as janelas de vidro e viu que estavam fechadas. Então, quer dizer, Toronto, esses lugares onde é muito frio, se você abrir uma janela, cara, todo mundo sente, gela demais, muda tudo. Então ele olhou, não tinha janela aberta e o vento suave do Espírito, né? E ele não tinha coragem de contar para o amigo dele, porque não sabia se o amigo dele estava sentindo. Foi então que ele sentiu um cobertor quente abraçando o corpo dele, é a capa que a gente sente, né? Segurou ele e aqueceu ele naquele lugar, né? E Catherine começou a pregar, né? Mas eu estava tão perdido no espírito que eu não estava prestando atenção no que ela estava falando. O Senhor estava mais perto de mim do que nunca. Eu senti que precisava falar com o Senhor, eu só conseguia falar: Jesus, tem piedade de mim, eu sou indigno, né? Me lava, me limpa, que é parecido com o que Deus falou para Isaías, né? Falou com Isaías, Isaías falou: ai de mim, né? Que sou um homem impuro e habito no meio de homens de lábios impuros, né? E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então, queridos, Benihim começou a ficar se sentindo, né? A ponto de mostrar um profundo arrependimento naquele momento ali, né? Então isso é uma das coisas que acontece quando a gente começa a ficar na presença de Deus. A gente começa a pedir perdão por tudo, toda hora. Às vezes você nem pecou nada. Ai, Pai, me perdoa, porque você quer estar, né, branco como a neve diante dele. E Deus falou assim com ele: minha misericórdia sobre você é abundante, né? Então ele fala assim que não importa se uma bomba nuclear acertasse Pittsburgh naquele momento, explodisse, né? Porque ele entendeu naquele momento o que é a paz que excede todo entendimento. O cara fica num ambiente de paz, de confiança, que ele fala: cara, pode cair o teto aqui, porque nesse ambiente que eu estou, do jeito que Deus me deixou, nada vai acontecer. Amém? E aí milagres começaram a acontecer. Uma mulher se levantou da cadeira de rodas, testemunhos de curas de tumores, artrite, dores de cabeça e muito mais. Mesmo os críticos mais severos reconheciam as curas genuínas que aconteciam em seus encontros. O culto foi longo, mas parecia um momento breve. Nunca tinha me sentido tão movido e tão tocado pelo poder de Deus como antes. Amém, queridos? Tem pessoas que brigam comigo: apóstolo, pô, a gente quer que você faz culto, o senhor não faz culto, o senhor só quer que comece antes, acaba depois. Queridos, quem começa a viver pelo Espírito quer dar tempo para o Espírito. Começa a ver culto atrás de cultos todos de 4 horas, 5 horas, 6 horas. Eu já fiz um culto de 15 horas. 15 horas. O que acontece? Tá? Sem parar, viu? 15 horas seguidas. O que acontece? Se a gente começa a dar lado para o Espírito, o culto se torna todo sobrenatural. E aí ninguém quer parar, ninguém quer sair. Nós já fizemos culto que a gente olhava para o povo e falava: gente, vamos embora. E o povo falava: a gente não quer ir embora. A gente quer ficar aqui. E quando você parava de ministrar, ainda o povo queria ficar, esperando para ver se acontecia algo mais. Já estava indo embora, tinha que apagar as luzes da igreja. Falou: gente, vamos embora. Teve vezes que a gente tem que pegar as pessoas e mandar embora da igreja e ficaram na calçada, a gente tem que mandar as pessoas embora da calçada. Teve pessoa que teve que pedir Uber, largou o carro, veio buscar no outro dia. Embriagada do Espírito. Então tem essas experiências sobrenaturais. Tá bem? Nós queremos levar o máximo de pessoas para esse lugar em Deus. Então acompanha a gente, se inscreve no canal, chama mais pessoas, tá? Que nós vamos estar tentando passar as experiências dos generais de Deus para cá, tentar colocar você dentro disso. Também vai ter as lives da apóstola aqui no Comando Águia, nos canais dela também, que vai chamar A Hora da Leoa. Já está tudo preparado, né? Lá atrás vocês vão ver o logotipo dela, vai estar aqui o Silvio Gui fazendo um fundo e vai ser uma benção. Tá bem, meus queridos? Então, todos que quiserem estar aqui conosco, final de semana que vem tem treinamento das 8 da manhã às 22 horas. Depois vem o pastor José Carlos, do Rio de Janeiro. José Carlos do Rio de Janeiro.
toca pandeiro, corinho de fogo. É um rebuliço. É um rebuliço. É usado na revelação que vai entrar. O treinamento vai das 8 às 22, às 23 horas começa a vigília, vai até umas 3, 4 horas da manhã. No outro dia acorda às 8, treinamento de novo até 1 da tarde, treinamento de unção, onde a gente vai falar um monte de segredo de unção, um monte de coisa legal. E você é o nosso convidado especial. Tá bem? Mais alguma coisa que eu esqueci? Isso. Mês que vem, quando Leoas também. Mês que vem tem encontro de leoas. Também é aberto para homens, mas a mulherada vem aqui, lota aqui. Tem mais de 200 mulheres aqui, fica entupido de gente. Já tem inscrição no site www.comandoaguia.com.br. Tá bem, meus queridos? Amanhã eu faço outro. Tá joia? Que Deus abençoe muito vocês em todas as áreas das vossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Amém, pastor? Amém. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.